A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais um estudo, irmãos, e mediante os últimos estudos que nós temos feito, irmãos, nós falamos ali, irmãos, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, e depois nós fizemos aquele estudo ali, também focando os cavalos, irmãos, e o foco justamente era a última semana do profeta Daniel do capítulo 9. Então, o foco desse estudo, nós vamos abordar ele, a importância dele, porque ele fala justamente daquele último período que engloba o período da grande tribulação, né, dos 3 anos e meio, dos 1260 dias. Tá bom? Então, nós vamos agora analisar mediante a visão aqui do profeta Daniel, que foca bem essa parte, para nós continuarmos entendendo, irmãos, toda esta escatologia, estudo do fim das coisas, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, vamos lá. Daniel 9, do capítulo 23 a 27. A oração de Daniel às 70 semanas o Messias. Então vamos lá. No princípio das tuas súplicas, o anjo, né, falando para Daniel, saiu a ordem. Eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Irmãos, aqui compensa fazer um comentário. Muitos irmãos, principalmente pré-tribulacionistas, eles usam esse verso sobre o teu povo e a tua santa cidade. Eles querem fazer uma separação da igreja dos judeus messiânicos, né, irmãos? Mas não tem, né, irmãos? Justamente no capítulo 9, aqui, quando Daniel começa a orar e reconhecer o pecado, ele reconhece o pecado de Judá e conhece a tribo de Judá mais Benjamim ali, e reconhece o pecado de Israel, do reino de Efraim, as outras 10 tribos. Ele coloca todo mundo como um Israel de Deus. E se nós olharmos para o reino de Efraim, as 10 tribos, irmãos, quando eles se espalharam entre as nações e nessa união e nessa restauração que o Senhor Jesus fez na crucificação, ele reúne as duas casas de Israel. Tem um estudo no canal sobre esse assunto, recomendo, né, as duas casas de Israel. E ali então traz os gentios junto para essa obra. Então fala aqui sobre o teu povo não é só judeu, é a igreja, o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para acontecer 7 coisas, irmãos, o anjo está avisando Daniel: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e selar a profecia e ungir o santo dos santos. É a unção do Senhor Jesus como rei de Israel. Ele poderia ter sido aceito rei pelos judeus anteriormente, mas os judeus não o aceitaram, irmãos, nós sabemos disso, né? E o crucificaram, mas ele vai ser ungido no final das 70 semanas ali, né, irmãos? O Senhor Jesus vem como rei. E aí, então, irmãos, o início da profecia, ela é desde que saiu a ordem de restauração. E aí, então, existem essas 3 ordens de restauração, irmãos. Nós cremos que a relacionada é aquela do livro de Neemias, do rei Artaxerxes. Irmãos, então, o que acontece? Também aqui tem, muitos acreditam, fazem o cálculo da saída da ordem até o batismo do Senhor Jesus, mas na verdade não é o batismo do Senhor Jesus que marca o final da semana 69, só deixando a última, a 70 para o final.
na verdade, é a crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele entra triunfalmente em Jerusalém e ali os judeus deveriam ter aceito o Senhor Jesus como Messias, como Rei, e não aceitaram. Tudo isso já estava escrito nos profetas. O próprio Senhor Jesus sabia que o povo não, os judeus não o aceitariam, né, irmãos? Lá em João, capítulo 1, lá do verso 11 a 13, fala, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele mesmo sabia que não iam, os judeus não o aceitaria como rei. Aí então, irmãos, nós vamos falar aqui daquelas as 7 determinações finais que ficaram para a última semana. Irmãos, não tem como nós jogarmos essa última semana fora daquela posição do final, porque, irmãos, aí nós não vamos conseguir ver essas coisas acontecendo, porque o resultado disto aqui nós vamos entender, irmãos, nós vamos admitir, porque justamente vai acontecer lá na última semana. Então, fala as determinações finais. O que acontece lá no final das 70 semanas? Vai ser extinguir a transgressão. É o fim da transgressão assoladora, né, irmãos? A besta, o povo da besta, tudo que tem transgressão, pecado, que assola, né, tudo isso vai ser exterminado, né, junto com a besta lá no final. Porque nós olhamos o mundo de hoje, está longe dessas coisas acabarem, né? Dar fim aos pecados. As nações serão punidas se pecarem. Pode ver que hoje, irmão, o pecado rola solto, né? E é o livre-arbítrio, então o pecado não é punido imediato. O expiar a iniquidade, o pecado será expiado para sempre da vida da igreja. Porque, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, tem duas coisas para ser feita, né? O Senhor vai estabelecer ali o milênio, o reinado milenar, porque o Senhor Jesus, irmãos, são 6 dias de trabalho, 6.000 anos. Ele veio no 4º milênio, já faz 2.000 anos, quase 2.000 anos, mais ou menos em 2030 vai fazer 2.000 anos que ele veio, fechando os 6.000 anos de trabalho, para já mostrando o início do 7º milênio. O que acontece? O Senhor vai ser rei, vai reinar sobre as nações na terra, irmãos, e a igreja, irmãos, vai ressuscitar num corpo igual do Senhor Jesus, né? E vai participar das bodas do Cordeiro. Então, a igreja é um tratamento, ressurreição, e as nações entrarão no milênio num corpo de carne, né, irmãos? Então, mas nesse dia o expiar é por causa da festa da expiação, a sexta festa, irmãos, porque depois da festa da expiação entrava a festa dos tabernáculos, que a festa dos tabernáculos era uma festa de muita alegria, e é justamente o milênio, é o reinado de Cristo, um reino de paz, simbolizando isso aí também. Quem, irmãos, quiser no canal, tem o estudo das 7 festas também. Trazer a justiça eterna, a justiça será presente na vida das nações, porque, irmãos, hoje não temos justiça, nós olhamos para nosso país, demais países, vemos, irmãos, que a justiça ela é corrompida, né? Então não existe justiça, principalmente para os menos favorecidos, mas só que no reino milenar haverá justiça. Selar a visão, as próprias visões do livro de Daniel, né, irmãos? Aqui é visão, mas são várias as visões, que muitas vezes várias visões falando da mesma coisa. Por exemplo, poderíamos citar da estátua do capítulo 2, a pedra batendo nos pés da estátua, derrubando, e aquela pedra virar um grande monte e dominar tudo, que é o próprio Senhor Jesus. Selar a profecia, vários profetas, Isaías,
Ezequiel, Daniel, as profecias serão cumpridas. E, irmãos, fazer isso que é o mais importante, ungir o santo dos santos, a unção do Senhor Jesus como rei de toda a terra. Aí o Senhor Jesus, irmãos, ele vem para ser rei de verdade. A primeira vez que ele veio, os judeus não aceitaram e o crucificaram, mas quando ele voltar agora, ele vem para ser rei efetivamente, irmãos, e não tem quem vai se opor. Aí eu coloquei aqui, irmãos, Efésios 4:30, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. É um verso lá perdido, lá em Efésios 4:30. Ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Irmãos, por que o dia da redenção? Porque as festas hebraicas, irmãos, o dia da expiação era o dia que o pecado de toda a nação era perdoado. Se fazia um sacrifício lá no templo, o sumo sacerdote levava o sangue, expiava, e quando ele saía do templo, ele saía com o pecado da nação expiado. E quando o Senhor Jesus sair do seu templo e voltar, ele vai chegar, ele se mostrar, vai o pecado, né? A igreja, os mortos ressuscitando e os vivos ganhando um novo corpo, para nunca mais um novo corpo, para nunca mais o pecado ter poder sobre os santos do Senhor, sobre a igreja. É nesse sentido. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui, através de Lucas 13, 34, 35 aqui, quando que o Senhor Jesus, ele veio, né, e ele já falando da não aceitação dele. E aí que o povo só veria ele novamente na sua próxima vinda, né? Então, lá era uma segunda-feira, irmãos, quando o Senhor Jesus falou isso, dali a 2 dias ele ia ser crucificado pelos judeus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus veio, ele entrou triunfalmente em Jerusalém, alguns disseram, bendito que vem em nome do Senhor, mas foi uma minoria, os principais ali, irmãos, não aceitaram. O Senhor o povo mata profeta, o Senhor mandou os profetas anunciando, muitos morreram, né, irmãos? E o Senhor Jesus já falava que eles não o aceitariam, mas que eles só o veriam de novo quando realmente eles dissessem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque eles estarão, né, os judeus estarão na grande tribulação e implorando pelo socorro de Deus. Aí o Senhor Jesus volta depois de 3 anos e meio, né, de grande tribulação. E aí então, irmãos, tem esse salmo, o Salmo 118, que fala, quando o Senhor Jesus cita bendito aquele que vem em nome do Senhor, ele citou o Salmo 118, né, do verso 22 a 27. Olha só que interessante. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Senhor Jesus, aquela pedra, poderíamos até lembrar da estátua de Daniel lá, a pedra. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Pode ver aqui, irmãos, que está dito o dia, né? Por que o dia? Lembra lá de Efésios 4:30, do dia da redenção? Porque a volta do Senhor Jesus é naquele dia. A festa da expiação era no mês 7, dia 10. Então, no dia, é naquele dia que o Senhor Jesus volta, né? Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Esse ó, salva-nos, Senhor, porque nós te pedimos. Irmãos, interpreta isso aqui que o salmista, na sua revelação espiritual, estava vendo, né, irmãos, o aperto dos judeus e precisando do Senhor. Aí ele fala, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até o ângulo do altar, até os ângulos do altar. Irmãos, aqui falou em festa e templo e ângulo de altar. Alguém pode falar, ah não, mas isso aqui bendito que vem em nome do Senhor, lá na primeira vinda, quando o Senhor Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, ele falou isso aqui. Irmãos, só que acontece o seguinte, quando o Senhor Jesus ele veio, a primeira vinda, está relacionado ali, começou as festas, né? Começou ali na Páscoa, ele morre como cordeiro pascal. E o cordeiro da Páscoa, irmãos, o sangue dele era passado foi passado lá no Egito, na ombreira da porta, para quê? Para proteger do anjo da morte. Era uma festa que foi feita entre as famílias ali, eles matavam o cordeiro e comiam entre eles. Aqui, irmãos, pode ver que já tem ângulo do altar, irmãos, porque se nós levarmos isso para a festa da expiação sim, que era feita no templo, o sumo sacerdote ia lá, sacrificava o animal, levava lá o sangue dele até a arca da aliança para fazer a expiação do pecado. Então, irmãos, isso aqui está mais relacionado com festa da expiação. O que é festa da expiação? Volta do Senhor Jesus. É o sumo sacerdote saindo do templo com o pecado da igreja expiado. Então, a primeira vinda, Páscoa. A segunda vinda, festa da expiação. Para quê? Expiar os pecados e aí abrir ali o milênio, né? Para que o reino do Senhor seja estabelecido. Aí, irmãos, aqui nós vamos continuar no capítulo 9 de Daniel, né, irmãos, dando essas explicações. Então vamos lá. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, falando do Senhor Jesus, 7 semanas e 62 semanas. Então, aqui, irmãos, desde a ordem que saiu, né, até o Messias, mas aqui não está relacionado com o batismo, vai estar relacionado com a crucificação. Se nós somarmos 7 semanas com 62, vai dar 69. Foi quando o Messias foi retirado e foi crucificado, na semana 69. Aí ele fala aqui, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois, né, tudo isso, irmãos, até a semana 69, reedificação, tudo, cidade, tudo foi feito em tempos angustiosos. Podemos até lembrar do Seleuco Epifânio, irmãos, da época dos Macabeus, um sofrimento também muito grande para os judeus. Então, verso 26, e depois das 62 semanas, quando ele fala depois das 62, é das 62 e das 7 que ficaram para trás. Então, aqui, na verdade, é 69. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Então, quando chegou na semana 69, os judeus crucificaram o Senhor Jesus e o Messias foi retirado. E aí, então, parou a contagem da semana e sobrou a semana 70, irmãos, que foi jogada para o final, né, irmãos? Para o final, para a volta do Senhor. E o povo do príncipe, do anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Muitos vão ler essa frase aqui e falar, ah, não, aqui está falando de Tito, quando no ano 70 eles foram lá e destruíram Jerusalém. Certo, mas se estivesse falando de Tito, realmente ele representou o anticristo. Mas aí ele iria lá batalhar contra Jerusalém, destruir, e aí depois viria o Senhor e destruiria o povo romano, o imperador, Roma, todas essas coisas. Porque aqui falou que o seu fim será como uma inundação. Isso não aconteceu, né?
E ainda os judeus sofreram muito tempo na mão do Império Romano e vários imperadores, foram muitos sofrimentos. Então, irmãos, por isso que nós jogamos tudo isso aqui para a última semana. Né? O anticristo vem, irmãos, no sentido de destruir o povo de Deus, o povo judeu, né? E a igreja, e ele receberá a destruição. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Última semana, 3 anos e meio de grande tribulação. A tribulação vai 1260 dias, 3 anos e meio de guerra ali e luta. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. O concerto do anticristo com nações é de uma semana, de 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós sabemos que já está determinado o que vai acontecer com o assolador. Ele vai ser jogado, lançado no lago de fogo, né, irmãos? E aí ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Muitos, irmãos, acreditam que o templo de Jerusalém será reconstruído. Mas, irmãos, nós vamos ver no próximo slide que tudo isso aqui tem mais um cunho espiritual. Nós vamos entender isso. Aí, irmãos, as duas testemunhas lá de Apocalipse 11, de 1 a 3. Olha só o que está escrito. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha só o que acontece aqui. Então, 42 meses, 3 anos e meio é o período da grande tribulação. Vamos supor, irmãos, que os judeus eles conseguiram, antes da vinda do anticristo, que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. E aí nós sabemos que o anticristo vem e mata as testemunhas. Ele está lutando contra o povo de Deus, a igreja, matando os seus santos. E aí, irmãos, o que acontece? O anticristo chegaria lá, viria o templo reconstruído, e aí ele iria só, porque aqui fala, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aí o anticristo ele ia chegar lá, ficar só nas áreas externas do templo e não ia fazer mais nada? Não. Se o templo, irmãos, estiver reconstruído, né, se for reconstruído, o anticristo não fará só isso, ficar nas áreas externas, ele vai destruir tudo, né? Então, por isso, irmãos, que isso aqui tem um cunho mais espiritual. Nós vamos entender isso agora. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano e saco. Esse 1260 dias que profetiza as duas testemunhas é na primeira metade da semana. Isso, elas têm poder de fechar o céu para que não chova e que a água se transforme em sangue igual Moisés e Elias. Esse é o poder na primeira metade da semana. Na segunda metade da semana é o anticristo que vem com destruição. Agora, irmãos, nós vamos entender por esse verso do Senhor Jesus em Mateus 10, 28, do que ele estava falando aqui é mais do lado espiritual. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando ele fala que não temais os que matam o corpo, irmão, pode ver que o lado externo do templo, que o pátio foi deixado, que será pisado pelas nações, né, por 3 anos e meio. Então, o que o anticristo, irmãos, ele tem poder de pegar as duas testemunhas e fazer mal para a parte do corpo, né? Mas, na verdade, nós temos que temer aquele que, além de fazer alguma coisa para o corpo, pode pegar a nossa alma, né? O nosso espírito e lançar lá no
no inferno, irmãos, porque o anticristo ele vai ter poder até sobre o corpo, mas sobre o espírito, a alma, ele não vai ter esse trabalho. Por quê? Porque os cristãos, aqueles que são de Deus, não aceitarão o número da besta, né, irmãos? Não recusarão isso aí. Apocalipse 11, 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcro. Aqui fala que aqueles que forem mortos pela besta lá ficarão 3 dias e meio expostos. Irmãos, mas esses 3 dias e meio aqui, irmãos, já que falou 3 dias e meio, então são na verdade os 3 anos e meio. Porque se fosse 2 dias, 3 dias, nós falaríamos dias aqui. Mas como falou 3 dias e meio, irmãos, então isso aqui leva a conotação, o entendimento que são os 3 anos e meio. Durante os 3 anos e meio, né, haverá morte dos santos lá em Jerusalém. Irmãos, e aí nós poderíamos lembrar que, para finalizar, lá em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, né? Então, quer dizer, eles pegam os corpos das duas testemunhas, os que forem morrendo, vão lançando num cemitério lá próximo a Jerusalém, nem enterram, lançam todos lá, mas quando o Senhor Jesus vem, tem a ressurreição. E o que acontece lá nos vales dos ossos secos de 37 de Ezequiel? O Senhor pede para o profeta dar uma ordem lá e aqueles corpos ressurgem, né, como pessoas. Estavam mortos, ossos, e viram por quê? Por causa da ressurreição que virá com a volta do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Nós vamos parando por aqui, né? Até os próximos estudos. Vou pedir também aos irmãos que puderem se inscreverem no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais, que se puderem divulgar, né, irmãos, para outros irmãos. O objetivo nosso, irmãos, é que a palavra de Deus seja divulgada nos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.